Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Today we're going to study prefixes and suffixes. Take a look at this word which has a prefix and a suffix in its formation. Vamos dar uma olhadinha nessa palavra. Place, replace, replacement. Então a palavra place, que é colocar, replace, que é recolocar, e replacement, recolocação ou substituição. Prefixes and suffixes are affixes. Prefixos e sufixos são afixos. They are a group of letters that we attach before and after the root word. Que são, então, um grupo de letras que a gente junta, né, acrescenta antes ou depois da palavra, né, da raiz. Então, nós temos, por exemplo, a palavra accept, que é aceitar. A gente pode acrescentar o prefixo an e trazer uma ideia de negação para essa palavra, e able, né, que aí vai fazer, então, essa palavra que era o verbo aceitar, se transformar num adjetivo, acceptable, aceitável, e no caso aqui, unacceptable, inaceitável. Então, a partir dessa palavra, acrescentando um prefixo e um sufixo, nós temos uma nova palavra. So, the prefix is a group of letters placed before the root word. Então, prefixo é um grupinho de letras que a gente vai acrescentar antes, né, da raiz, antes da palavra principal, da palavra base. And suffix is a group of letters placed after the root word. Então, o sufixo é um grupo de letras que a gente vai acrescentar depois da raiz, né, da palavra base. Os prefixos normalmente mantêm a mesma classe gramatical, mas os sufixos muitas vezes mudam a classe gramatical. Um substantivo passa a ser verbo, por exemplo, né? Um verbo passa a ser adjetivo e assim por diante. As we saw, a prefix is added to the beginning of a base word. Então, como a gente acabou de ver, um prefixo é acrescentado ao início de uma palavra base. Então, temos aqui o prefixo re, dis, un, pre, miss. Então, o prefixo re quer dizer fazer aquela coisa de novo, again. Então, por exemplo, remake. Make significa fazer. Então, remake seria fazer de novo, make again. Rebuild, reconstruir, que é build again. Reheat, heat é aquecer, então reheat, reaquecer, ou aquecer de novo. Refill, fill é preencher, né? Encher, então reencher ou encher novamente. Dis dá a ideia de que alguma coisa é o oposto, né? O contrário. Então, por exemplo, like é gostar, então dislike é não gostar, é o oposto de like. Appear é aparecer, então disappear é o oposto de appear, então é desaparecer. Discard é descartar, né? E disagree, discordar. O prefixo un também expressa uma negação dessa ideia de not. Então, por exemplo, unhappy quer dizer que é not happy, né? Não feliz ou infeliz. Unhealthy é uma coisa que não é saudável. Undo é não fazer ou desfazer, né? E unauthorized, desautorizar. O prefixo pre, nós temos aqui, dá a ideia de que alguma coisa é anterior, né? Antes, before. Então, por exemplo, preview, view é ver. Então, preview, prever, né? Ver antes. Preheat, pré-aquecer. Preschool seria pré-escola, né? E prepaid, uma coisa, um cartão, um celular, que é pré-pago, né? Foi pago antes. Esse pre é bem parecido com o português. A gente tem o nosso pré, né? Em português. Miss é fazer alguma coisa de forma errada ou inadequada. Então, aqui, por exemplo, misspell. Quero dizer, então, que é soletrar errado, escrever errado, né? Faltou uma letrinha, teve uma letrinha extra, trocou a letra, né? Então, escreveu errado, misspelled. Misunderstand, entender de forma errada, né? Mal, entender mal, compreender mal. Mistreat, que é treat é tratar, então tratar mal, tratar de forma errada, de forma inadequada. Misplace, que é colocar no lugar errado, também no lugar inadequado. Então, esses são exemplos de prefixos. São todos esses? Todos os prefixos estão aqui? Não, esses são só exemplos de prefixos que a gente tem, que vocês vão encontrar aí no dia a dia. Isso é para vocês saberem como é que as palavras são formadas. Então, uma vez sabendo desses, caso vocês vejam alguma outra palavra com esses prefixos, já provavelmente vão conseguir entender o significado delas, sabendo, né, que esses prefixos têm esses significados, e vão conseguir identificar até prefixos diferentes, né, outros que sejam além desses. Vamos pegar um exemplo aqui do YouTube, que vocês devem usar bastante aí,
A gente às vezes dá um like, né? Dizendo que a gente gosta de alguma coisa, like. E se a gente não gostar, a gente vai fazer o quê? I dislike this. Eu não gosto disso, eu desgosto, né? Então, o dislike tem aqui o prefixo dis, que indica essa negação. Let's take the verb do. Vamos pegar o verbo do, fazer. We can add the prefix re e fazer redo, que é refazer, or the prefix undo, desfazer. The prefix dis. Vamos pegar o prefixo dis. A gente poderia formar disagree, discordar, dislike, que é não gostar, disallow, que é não permitir, disappear, desaparecer. A suffix is added to the end of a base word. Como a gente viu anteriormente, um sufixo é aquele pedacinho que a gente acrescenta no final, né, de uma palavra base, de uma raiz. Então, ness, por exemplo, indica que alguma coisa é daquele jeito. Então, por exemplo, sad é triste, sadness é tristeza. Happy é feliz, happiness, felicidade. Weak é fraco e weakness, fraqueza. Ill é doente, aí o illness é doença. Então, esse ness transforma as palavras sempre em substantivos, né, que indicam a qualidade de ser daquela maneira. Less também é um sufixo que significa sem. Então, por exemplo, hopeless. A palavra hope sozinha é esperança. Então, hopeless quer dizer que é sem esperança ou desesperançoso, né? Fear é medo. Então, fearless é sem medo ou destemido. Homeless. Home é casa. Então, less é sem. Homeless seria sem casa, uma pessoa que não tem lar, né? Um desabrigado, né? Uma pessoa que não tem casa. Colorless. Color é cor, e aí o less é sem, então colorless é alguma coisa que é incolor, né? Que não tem cor. O full é o contrário do less, né? O less é without, o full é full of, que é cheio de, que tem muito dessa coisa. Então, por exemplo, hopeless, a gente viu que é sem esperança, desesperançoso, né? O hopeful quer dizer que é com esperança, cheio de esperança, ou seja, esperançoso. Então, aqui eu tenho helpful, que é prestativo, uma pessoa que ajuda muito, né? Thankful, é grato, né? Uma pessoa que tem gratidão, cheio de gratidão, né? E colorful, uma coisa que é cheia de cor, ou seja, colorido, né? O sufixo er, ele pode significar duas coisas diferentes. Pode ser usado para formar substantivos que se referem à pessoa que faz uma ação, ou pode também ser usado para expressar um grau comparativo dos adjetivos. Então, por exemplo, aqui, ó, singer é a pessoa que, ou the person who sings, a pessoa que canta. Então, singer é o cantor. Dancer é a pessoa que dance, né, que dança. Então, é o dançarino. Runner é a pessoa que run, que corre. Então, é o corredor, né, o atleta que corre, né? Teacher é a pessoa que teach, né, que ensina, ou seja, o professor. E esse R indicando comparativo é o comparativo de superioridade, ele indica que é mais, né, mais do que alguma coisa. Então, por exemplo, tall é alto, taller é mais alto. Strong é forte, então stronger é mais forte. Big é grande, então bigger é maior. E o fast, que é rápido, faster, no caso, então, é mais rápido. Então, dá essa ideia do comparativo de superioridade, dizer que uma coisa é mais do que outra. A terminação EST indica que alguma coisa é o mais de todos, o melhor, o mais distante. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, the tallest, quer dizer que é o mais tall, né? O mais alto. Strongest, o mais forte de todos. Biggest, o maior de todos. Fastest, o mais rápido de todos, né? O grau superlativo dos adjetivos. Temos aqui um outro sufixo, que é esse ly, né? O li, que transforma as palavras, né, os adjetivos, em advérbios de modo, dizendo de que maneira aquela coisa é feita ou ela acontece. Então, por exemplo, calm é calmo. Então, calmly, calmamente. Beautiful é bonito. Se eu acrescentar o ly, vai ficar beautifully, bonitamente, ou de forma bonita, né, de maneira bonita. Peacefully, peace é paz. Aí o full, a gente viu que é cheio de alguma coisa, então peaceful é pacífico, né, o cheio de paz. E peacefully, a gente acrescentou um outro sufixo, né, e transformou isso na palavra pacificamente. Então, é paz, pacífico, pacificamente, né, que é o peace, peaceful, peacefully. E o quickly, quick significa rápido, e aí quickly, rapidamente, né, de uma maneira rápida, né, de um modo rápido. Take the word happy. Vamos pegar a palavra happy, que significa feliz. Nós podemos criar uma outra palavra a partir dela, usando o sufixo ness. Então, podemos juntar happy
plus ness e fazer happiness, felicidade. A mesma coisa com sad, que é triste. Podemos juntar o ness e formar sadness, que é tristeza. Let's see some examples. She needs to update her antivirus. Ela precisa atualizar o antivírus. Então, antivirus, esse anti dá a ideia de que é contrário, né? O contravírus, antivírus. Disable this option in my phone. Que então, no caso, para a gente desabilitar, né? Desabilite essa opção no meu telefone. Então, o dis também dá a ideia de oposição, né? De deixe fazer alguma coisa. It's impossible to jump from here. Ó, se você pegar a palavra possible, que é possível, aqui no impossible fica impossível, né? Então, é impossível pular daqui. It's impossible. This answer is incorrect. Então, eu tenho aqui a palavra correct, que é certo, né? Correto. Incorrect seria incorreto. Então, essa resposta está incorreta. Her situation is irregular. A situação dela é irregular. Então, eu tenho aqui a palavra regular e o prefixo ir, para fazer, então, que é irregular, que não é regular. Não está seguindo a lei, a regra, né? Please rewrite this text. Ou seja, por favor, reescreva esse texto. Então, tem aqui o write, que é escrever, e o re, para fazer de novo. Então, rewrite, reescreva. My brother is unhappy in his job. Happy é feliz, unhappy seria, então, infeliz. Para dizer, então, que o meu irmão está infeliz no emprego dele. Então, assim como a gente viu lá com os prefixos, os sufixos existem vários, né? Tem uma lista enorme. Então, eu só quero que vocês percebam, assim, que existem sufixos que formam substantivos, existem outros sufixos que formam adjetivos, outros que formam advérbios, que formam verbos. Então, tenham essa noção, né, de que várias palavras são formadas por prefixos e por sufixos. E aí, quando vocês conseguirem entender, né, que várias vezes esses finalzinhos vão se repetir, vocês vão começar a assimilar mesmo, a memorizar que aquele sufixo ali sempre forma substantivos, aquele outro sempre forma verbos, e entender qual é a ideia que eles expressam também, para facilitar essa compreensão e até a aquisição mesmo de vocabulário futuramente, né? Então, aqui nós temos exemplos de substantivos que recebem um sufixo e se tornam adjetivos. Vou pegar dois exemplos aqui para vocês verem. Então, por exemplo, ó, region, né, que é um substantivo região, se a gente acrescentar esse sufixo all, vai virar a palavra regional, que é o adjetivo regional, né? Que é alguma coisa que pertence a alguma região específica. Power é força, né? Energia. E aí é um substantivo. Se a gente acrescentar o sufixo less, vai virar o adjetivo powerless, que é impotente, sem força, né? Sem energia. Se a gente pegar um verbo, né? Como o verbo, por exemplo, expand, e acrescentar o sufixo able, né? O able que poderia ser, a gente poderia fazer expandable, que é expansível, né? Uma coisa que pode ser expandida, que tem essa habilidade de ser expandida, né? Se eu pegasse, por exemplo, o verbo create, né? Que é o criar, acrescentar o sufixo eve, eu vou formar um adjetivo creative, que é a pessoa que causa esse efeito, né? Que é criativa, esse efeito de criar. Temos aqui verbos, né, que estão recebendo também um sufixo, mas aí que formam substantivos, né, nouns. Então, por exemplo, pass é o verbo passar. Se a gente acrescentar o sufixo age, vai ficar passage, que é passagem. Se eu pegar, por exemplo, aqui, olha, o verbo educate, que é educar, e acrescentar o sufixo ion, ou ation, a gente vai fazer education, que é educação, né, um substantivo. Vamos ver outros exemplos agora. Temos aqui, por exemplo, ó, São Paulo is the biggest city in Brazil. Ó, the biggest. Isso aqui é o sufixo acrescentado ao adjetivo big, né? Então, big é grande, the biggest, o maior. Communication is essential in relationships. Aqui a gente tem o sufixo em communication, né? Tem o essential, no caso aqui é um substantivo, aqui é um adjetivo. Tem o relationship, esse ship também é um sufixo que forma substantivos. Aqui a gente tem this is an acceptable situation. Essa é uma situação, né? Situation, que é acceptable. Então, situation também tem um sufixo aqui no finalzinho, né? E acceptable também tem o able aqui. Agora, promotion. Yesterday, eu recebi uma promoção, eu fui promovido, né? Ontem. E aqui temos o full e o less, ó. He is a careful driver. Tem o que ele é um driver, é um motorista, a pessoa que drive, né, que dirige.
Então, ele é um motorista, de que maneira que ele é? Qual é a característica dele? Careful, cuidadoso. E também poderia falar que ele, ó, he is a careless driver, ele é um motorista descuidado, né? Relapso, que não é cuidadoso. Bem, então é importante a gente saber reconhecer o que são prefixos e sufixos e, à medida que a gente for lendo, tentar identificar e memorizar, né? Buscar aqueles prefixos e sufixos novos que forem aparecendo para a gente, né? E aí, sabendo quais são os prefixos e quais são os sufixos, quando você encontrar, né, uma palavra que seja formada por prefixo ou por sufixo no meio de um texto, numa música, num filme, você vai conseguir perceber a relação entre as palavras, né? E muitas vezes até identificar o significado dela, se for uma palavra nova para você. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco como funcionam os prefixes and suffixes, os prefixos e os sufixos, e consigam usá-los no dia a dia. Goodbye. Thanks for watching.